Oi, minha galerinha, seja bem-vinda ao vlog da Kátia. Continuando o nosso assunto, agora vamos falar sim da Revolução Francesa. Nós vimos no episódio, na primeira parte desse episódio, nós vimos que os iluministas trouxeram ideias, os iluministas, os filósofos iluministas. Faltou eu falar quem são eles, né? Os filósofos que trouxeram essa mudança maravilhosa para o mundo foram Montesquieu, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Rousseau, John Locke e Adam Smith. Esses são os filósofos franceses que trouxeram essa revolução para o mundo. É por isso que a França, Paris, é chamada Cidade Luz, porque eles trouxeram luz para a humanidade. E esse movimento foi tão forte que ele contribuiu para que na França surgisse um movimento chamado Revolução Francesa. A Revolução Francesa durou 10 anos, ela começou em 1789 e vai terminar em 1799, e ela trouxe uma grande mudança na França, na vida social, na vida econômica, na vida política e na vida religiosa. Ou revolução forte, e ela mexeu com a França e mexeu com o mundo, porque as teorias iluministas saíram do papel e foram para a prática. As pessoas aceitaram tanto aquelas ideias, elas estavam tão desesperadas que elas correram atrás de fazer a Revolução Francesa. Bom, a Revolução Francesa, vou ler aqui que é muita coisa, ela foi responsável pelo fim dos privilégios da aristocracia, aqueles ricos, né, que viviam lá no feudalismo, aquela meia dúzia que estava junto com o clero, junto com o rei, então, e isso vai acabar. E aí está surgindo uma nova classe que é a chamada de burguesia. Esse nome burguesia vem dos pequenos povoados chamados de burgos. E esses burgos eram cidadezinhas livres dos feudos, onde as pessoas negociavam com o comércio à base de troca. Depois foi surgindo dinheiro, eles começaram a negociar, começaram a vender seus produtos. Era onde aquelas pessoas que produziam a duras penas nas horas vagas lá no feudalismo iam para lá para ganhar um dinheirinho, para ter um pouco de dignidade. E essas pessoas foram crescendo e foram começando a surgir cidades, os reinos foram se enfraquecendo, mas eles ainda, para não perder o poder, eles botavam rédea curta, então era imposto em cima de imposto, era uma carestia danada e era um sofrimento muito grande. Então, quando vieram essas ideias do iluminismo, essas ideias foram em cima dessa classe que estava querendo crescer, essa classe que estava se inspirando, sabe em quem? Na Inglaterra, que estava no auge da Revolução Industrial, a Inglaterra que estava produzindo, que inclusive estava cheia de matéria-prima que Portugal tirava do Brasil, mandava para lá, vendia baratinho para lá, e aí eles fabricavam as coisas e o brasileiro comprava de volta, e a Europa comprava, e a França via isso, e a França pensava, gente, nós somos muito mais que agricultura, o comércio, a indústria gera emprego, gera trabalho, gera progresso, nós queremos esse progresso. Então eles começaram a bater de frente para correr atrás. E a pequena burguesia que estava se formando na França abraçou essa ideia, abraçou o iluminismo, e aí eles começaram a lutar. E foi luta grande, eles chegaram a matar reis. Deu trabalho, foram 10 anos de muita luta, que eu não vou explicar para vocês detalhes da Revolução Francesa, porque aí a gente ia gastar uns 3 ou 4 TBT para explicar tudo o que aconteceu. Mas nós vamos falar sobre quão importante foi, porque olha só, a Revolução Francesa levou à universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais que as pessoas não tinham. As pessoas estavam totalmente submissas ao governo, ao rei, que era absoluto, né? Então isso aí tinha que acabar. E isso acabou a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento deu ao ser humano direitos que eles nem sabiam que tinham. Hoje nós temos a Constituição, nós temos direito à educação, temos direito a trabalho, tem lei trabalhista, tem Código Civil, tem Código Penal, tem uma série de leis que administram a nossa vida. Os franceses não tinham, e nem o mundo. Eles eram governados por decreto. Então o rei fazia um decreto, a partir de hoje eu decreto que não pode mais fabricar tecido na França, por exemplo, igual foi a Maria Louca aqui no Brasil, a rainha Maria Louca, Maria I, né, Maria I, que ela decretou?
como rainha de Portugal e dona da colônia aqui, decretou: está proibida a metalurgia no Brasil, está proibida a manufatura de tecido no Brasil. Quer dizer, o Brasil não podia nada. Os mineirinhos faziam os queijinhos deles lá nas fazendinhas e arrancavam o ouro da terra e plantavam para o mercado interno e pegava aquele algodão maravilhoso, fazia roupinha para os escravos e o resto mandava tudo para Portugal mandar para a Inglaterra e fazer aquele negócio horroroso que a gente já estudou nos TBTs anteriores. O mundo estava nessa. Mas com essa declaração dos franceses, o mundo abriu os olhos. E é daí que séculos depois vai surgir a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que hoje todos os países ligados à ONU seguem essa declaração para criar as suas leis, porque o cidadão, você não é só fonte de riqueza para os outros, não, você é muito mais que isso. O seu trabalho tem que gerar dignidade, tem que gerar o seu sustento, a sua roupa, a sua moradia, o sustento da sua família, a sua dignidade, o seu lazer, a sua felicidade. Você não tem que trabalhar só para ser burro de carga para o outro ficar rico, como acontecia na França, acontecia no Brasil, acontecia no mundo quase todo, e infelizmente ainda acontece. Porque quando você vê um trabalhador ganhando um salário horrível, que não dá nem para pagar as contas, que a pessoa tem que sortear qual é a conta que ele vai pagar no mês. Quando a pessoa trabalha e mesmo assim ela ainda depende de uma ajuda governamental, porque o salário que ela ganha não é suficiente para as próprias despesas. Isso é dignidade, gente? Não. E isso foi o que levou o povo a aderir às ideias do iluminismo e correr atrás da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi perfeita? Não. Ela resolveu todos os problemas? Não. Mas melhorou muito, porque a vida do povo antes era muito, muito difícil. Então foi a grande contribuição, mostrar que todo ser humano, que a frase que vale até hoje, inclusive está na nossa Constituição e está em todas as constituições dos países afora, todo homem é igual perante a lei. Hoje é todo homem, quando fala homem, não é só o homem não, a mulher também. Claro que nessa época aqui, infelizmente, as mulheres, elas vão começar a despertar agora na Revolução Francesa. A gente vai falar já já sobre isso, que mulher, tadinha das mulheres, né? Mas vai mudar. Então, veja, foi uma guerra sangrenta, uma guerra difícil, mas que trouxe mudança tanto para a França quanto para o mundo. O lema da Revolução Francesa qual era? Era igualité, liberté e fraternité, ou seja, igualdade, liberdade e fraternidade. Essas três que hoje são garantias individuais, você ser livre, ser igual e ser fraterno. São coisas que todo ser humano tem acesso hoje. Esse era o lema da Revolução Francesa, porque as pessoas não eram, havia uma grande desigualdade. Hoje ainda existe desigualdade, mas não se compara à desigualdade dessa época aqui. Quer dizer, o mundo melhorou, ainda tem muito que melhorar, mas em vista dessa época aqui, o mundo mudou muito, melhorou demais. Então, essa ideia de que todos os homens são iguais perante a lei começa lá na Revolução Francesa. Vamos ver aqui as consequências da Revolução Francesa para o mundo, que se eu for explicar detalhe, não vai dar tempo, vai ficar um vídeo maior do que o do Iluminismo, que eu tive que cortar. Esse TBT parte 1, parte 2, para não cansar tanto, né? Então, vamos falar das consequências da Revolução Francesa para a França e para nós, para o mundo. Fim dos privilégios das classes na França, ou seja, agora a França vai trabalhar com um governo mais justo, um governo que veja as pessoas como iguais. E a França vem lutando por isso até hoje. A França é um país onde as pessoas hoje têm muita dignidade, têm um padrão de vida bom, e muita gente no mundo inteiro, aqueles países, principalmente aqueles países ali do norte da África, da Ásia, pessoas vêm de longe tentando ir para a França. Tem muito imigrante entrando na França, por quê? Para buscar essa liberdade, para buscar essa dignidade que a França tem. Fim de qualquer resquício do feudalismo no país. Acabou, acabou. Nada de... hoje é agronegócio. A França é super moderna na sua agricultura e ela não está focada só nisso aí, não. Ela está focada na indústria, no progresso, no setor terciário, naquilo que gera emprego e gera dignidade para as pessoas.
Consolidação do capitalismo. Gente, o capitalismo, nós vamos falar sobre ele. O capitalismo está começando aqui na Revolução Francesa, que é as pessoas poderem trabalhar, as pessoas ter seu dinheiro, aquele que tem mais condição, tem mais facilidade na vida, vai progredir, sabe? A ideia do capitalismo, porque os países capitalistas, todos têm essa ideia, todos são iguais. Então, assim, teoricamente, eu tenho os mesmos direitos que o dono da van. Agora, se eu vou progredir como ele, aí vai depender de uma série de fatores, mas que a mesma liberdade que ele tem de ter o negócio dele, de gerir, de expandir, eu também tenho. Agora, eu não tenho a grana, né, para competir com ele, isso aí eu não vou ter nunca, mas que eu, teoricamente, se eu conseguir, se eu ganhar na loteria, sabe Deus, né? Se acontecer um milagre na minha vida, quem sabe um dia eu chego lá. Mas é a ideia do capitalista, todos podem, só que nem todos vão conseguir. Mas mesmo que a gente não consiga, pelo menos a gente consegue trabalho, a gente consegue se sustentar, a gente consegue pagar as contas. Esse é o mínimo de dignidade que cada um precisa. Todo ser humano precisa ter só o seu teto para morar, sua comida, sua roupinha, suas horas de lazer, seu carro para andar, ou dinheiro para pagar seu Uber, ou para pagar o metrô, sei lá, para se locomover. São direitos individuais, são garantias individuais. Então, você vê as pessoas na rua pedindo esmola, morando no viaduto, isso é vergonhoso e é prova que o mundo ainda não alcançou a dignidade para todos. Mas pelo menos é o que todo mundo deve tentar, porque é o mínimo que todo mundo tem que ter e todo governo tem que lutar para tirar as pessoas disso, tirar as pessoas da rua, tirar as pessoas da pobreza e dar o mínimo de dignidade para as pessoas, que é uma boa educação, uma boa saúde, um bom transporte, salário, sabe? Dignidade para as pessoas poderem viver e comer e ser feliz. Hoje mesmo eu estava lá na UPA e eu observei um negócio, eu quero até depois fazer um vídeo aqui sobre isso, porque a UPA é um projeto muito bom, mas aqui no DF, a nossa UPA está com um problema sério porque está faltando médico. Aí eu te pergunto, por que falta médico? Porque a medicina não é uma profissão popular. Então eu estava comentando isso, até um rapaz lá concordou comigo e a gente conversou um tempão sobre. É necessário popularizar a profissão de médico. Por quê? Como se você não tiver uma boa educação, uma boa escola que te prepara bem para o vestibular, você não consegue passar no vestibular de medicina. É um dos vestibulares mais concorridos e mais difíceis do Brasil. Acho que é o mais concorrido, né? Ou seja, se você não teve essa oportunidade de se preparar bem, você não vai passar nesse vestibular. E outra coisa, se você não passa na rede pública e você consegue passar na particular, outro grande problema, você não vai conseguir pagar a mensalidade. Por quê? Porque um curso de medicina, dependendo da faculdade, ele vai variar entre 6 mil a 8 mil reais por mês. Eu não ganho isso. Como é que eu vou pagar isso para o meu filho? Então, há a necessidade, sim, de se construir. Se quer melhorar a saúde, começa pela educação. Começa incentivando as pessoas a estudarem mais para se voltar para a saúde, para criar, para termos enfermeiros, para termos os técnicos dessas áreas, radiologia, enfermagem e tantas outras coisas que existem dentro dos hospitais, e invista em medicina. Popularize, pelo amor de Deus, o curso de medicina, que aí sim a saúde vai melhorar. Porque a hora que todo mundo tiver acesso à medicina, os hospitais públicos vão ter médico, sabe? Sabe por que o filho do rico faz medicina? É porque ele gosta do pobre? Não. Tanto que aqui na Secretaria de Saúde do DF, e isso acontece no Brasil todo, tem pouquíssimos médicos. Por quê? Porque o salário que a secretaria paga não é o salário que o médico quer ganhar. Se ele abrir a própria clínica, ele vai ganhar muito mais. Entende? Então, se não popularizar, não vai melhorar. E isso, quem sai no prejuízo? Nós. Então, a educação, ela traz mudança. Entende? E isso é um ideal que vem lá da Revolução Francesa. Nós precisamos ter uma saúde melhor, com qualidade, então vamos investir em educação. Educação é tudo. E isso é uma das coisas que o iluminismo incentivou, descobrir tudo através da razão, da inteligência, do raciocínio, ou seja, incentivo a estudar, a valorizar a escola. É disso que nós mais precisamos. E a Revolução Francesa tratou tudo isso.
O início do processo, outra consequência da Revolução Francesa, o início do processo de queda do absolutismo na França e na Europa e no mundo. Então, o governo absoluto, hoje em dia, quantos países absolutistas nós temos? Eu acho que é só a Coreia do Norte, que é o Kim Jong-un ali, bem brabinho, né? Domina tudo, dominador ali daquela região. Mas hoje, de modo geral, os países são republicanos. Quando são monarquias, acontece como na Inglaterra, existe o rei, mas existe o primeiro-ministro. E quem vota no primeiro-ministro? O povo. Então, o primeiro-ministro é o representante do povo, não é o rei absoluto, não. Existe uma democracia. O Reino Unido hoje, o rei Charles, os filhos dele, a rainha falecida, eles eram mais figuras sociais do que políticas. A influência política está na mão de quem? Do primeiro-ministro, que é eleito pelo povo, do Congresso, que é eleito pelo povo. Então, veja, mesmo as monarquias, elas não são mais aquelas absolutistas do rei que manda e desmanda e ai de mim se eu não fizer, porque senão eu vou para a forca. Não, isso aí não existe mais, graças a Deus, e principalmente graças à Revolução Francesa. A Revolução Francesa também foi inspiração para movimentos de independência no continente americano. Nós vamos ver isso. Estados Unidos vai se tornar independente, inclusive com a ajuda da França. E outros países aqui, América Latina, América Central, os países vão se libertar e o Brasil também. Só que o Brasil ainda não vai ter a plenitude de sair da colônia e virar república, não. Nós ainda vamos amargar mais um pouquinho, infelizmente, mas as coisas vão melhorar. Em vista da colônia, vai melhorar. Nós vamos estudar, vocês vão ver. Popularização da república como forma de governo. Gente, a república, tem gente que fala, podia voltar o rei, podia voltar a monarquia, podia o Brasil ser parlamentarista, eu odeio esse presidente aí não foi o que eu votei, não presta, eu também não gostava do outro, que o outro também não prestava, que eu não voto mais em ninguém. Gente, haja o que houver, a república é o melhor sistema para nós, porque é democrático, a gente vota. A gente escolhe o presidente que a gente quer. E isso é muito importante. E nós temos que dar valor. E nosso Brasil está passando uma fase muito ruim. Porque nós temos aí um presidente que tomou posse, está governando legalmente eleito por um sistema eleitoral maravilhoso, reconhecido no Brasil e no mundo, que é a urna eletrônica. E ainda tem gente que questiona, tem gente que ainda quer o voto de papel que proporcionava tanta injustiça, tanta fraude. E hoje que nós temos um processo com lisura, ainda tem gente que vai contra. Gente, olha, nós precisamos estudar história. É quando a gente estuda a história, estuda esses fatores, é que a gente vê o quanto nós já evoluímos, o quanto que o mundo melhorou e quanto que o mundo pode melhorar mais se nós andarmos olhando para frente, buscando progresso. A gente não pode mais ficar nessa vida. Um passo à frente, dois para trás. Um à frente, dois para trás. Não, a gente não tem que retroceder. Quando eu vejo gente falando em golpe, querendo militar, pelo amor de Deus, gente, nós já passamos dessa fase. Nós temos que olhar para frente, uma república democrática, popular, federativa, como é a nossa. É assim que tem que ser. Tem que melhorar? Tem. Ela deixa a desejar muito, mas em grande parte a culpa é de quem? Nossa, porque a gente ainda não aprendeu a votar. A gente tem que aprender a votar. Tem que saber quem é que você elege deputado, quem é que você elege senador, para que serve um deputado, para que serve o senador, para que serve o prefeito, para que serve o vereador, para que serve o governador, para que serve o presidente, o que cada um faz. A gente tem que conhecer e cobrar dessas pessoas, porque eles são os nossos representantes. Tem gente que não sabe para que serve legislativo, para que serve executivo, para que serve judiciário. Eu espero que no TBT de hoje você aprenda para que serve cada um e saiba que é uma ideia que vem lá do iluminismo, viu? Vem lá do iluminismo, lá da Revolução Francesa, dê valor. Muita gente deu o sangue para que nós possamos viver essa vida que nós temos hoje. Então, dá valor, porque é muito importante você fazer parte da vida social e política do seu país. Separação entre os poderes, a Revolução Francesa frisou isso muito bem, poder legislativo, executivo e judiciário, é o que nós temos, é o que a maioria do mundo tem, graças a Deus.
imposição das liberdades individuais que tornam os homens iguais perante a lei. Isso começou lá na Revolução Francesa e vem até hoje. E, além disso, o despertar das mulheres nas questões políticas sociais da França. Esse eu vou ter que ler um textinho, que eu vou até botar meu óculos para não ler errado, porque é um texto muito importante. Eu vou mostrar para vocês aqui no livro. Olha aqui, gente. Tá vendo aí? Tá dando para você ver? Esse quadro aí é uma mulher representando as mulheres na Revolução Francesa. Essa mulher, esse quadro aí, vou ler o nome dessa obra. A Liberdade. Esse quadro foi pintado em 1794. Ele é da pintora Jean-Louise Vallain. Ele é em estilo neoclássico. E a descrição. Ela segura aqui na mão dela, ó, tá aqui. Ela segura a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e levanta o barrete frígio, que era o boné dos revolucionários franceses. Olha aqui. Aqui está a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e aqui o barrete frígio, que era tipo uma boina, ó, tipo um chapeuzinho. Olha, ver se dá para você ver aí o barrete frígio, a declaração na mão dela e tá o quadro. Observa a roupa dela. Parece que ela tá vestindo tipo uma pantalona, uma blusa. Não é aquelas roupas de sinhar, não é aquela coisa, né, gente? É uma mulher mais liberada, uma mulher mais integrada. Ah, sim, guardei o livro Misericórdia, o texto eu não li, falei só do quadro. Vamos ler o texto. Desculpa, gente. Olha aqui, Mulheres e Revolução. Vamos lá. Numa sociedade em que padres e sábios consideravam as mulheres criaturas doentes, imbecis e perversa. Olha que horror, quer dizer, quando um homem sofre por uma mulher afetivamente, ele não conseguiu conquistar, a mulher cansou dele, é a mulher perversa, tá, gente? Destinadas a gerar filhos e obedecer aos homens, muitas mulheres souberam resistir e brilhar. Mulheres da nobreza, ricas o bastante para serem independentes. Eu imagino que essas mulheres aqui, ou elas foram filhas de homens ricos que não tiveram filhos homens para deixar herança, ou elas deram a sorte de casar com um homem rico, o homem rico morreu e elas ficaram viúvas, porque aquelas que estavam sob o domínio de um homem, dificilmente elas iam participar disso aqui, viu? E isso aqui foi na França, porque a França foi um país à frente dos outros. Eles criaram o iluminismo e as mulheres começaram a despertar primeiro lá. Então, veja, as mulheres independentes, belas e instruídas mantinham salões literários onde discutiam as ideias do século de igual para igual com os homens. Mas foram as mulheres do povo, ou seja, as pobres, né, que as maiores protagonistas revolucionárias. Geralmente eram elas que davam o sinal para a rebelião dos sans-culottes. Esse movimento dos sans-culottes faz parte ali da Revolução Francesa. Quando você estudar isso com detalhes, se você for ler em algum livro, você vai ouvir falar desse movimento aqui, os sans-culottes. Porque percebiam imediatamente a alta dos preços dos alimentos ou a falta de comida nas lojas. Então, veja, as mulheres estavam atentas, denunciavam para as pessoas que formavam esse sans-culotte e daí vinham os movimentos contrários a essa carestia. Em muitas jornadas gloriosas, multidões de mulheres atacaram autoridades, enfrentaram as tropas e fizeram passeatas exigindo providências do governo. Esse foi o grande papel das mulheres, foi o despertar das mulheres durante a Revolução Francesa. Veja a importância da Revolução Francesa. Ela trabalhou a política, a economia, a religião, o despertar das mulheres, a liberdade, os direitos constitucionais. Gente, que revolução poderosa foi a Revolução Francesa. Eu só dei uma pincelada, mas eu sugiro a você estude.
Leia, pegue os livros dos seus filhos, pegue livros paradidáticos sobre a Revolução Francesa, procure documentários mais detalhados sobre a Revolução Francesa e estude para você conhecer cada detalhe de tudo isso que eu fui falado. E lembre, quando você vier na tua cabeça pensamento doido de conservadorismo, de voltar atrás, sabe? De não valorizar a eleição, essas coisas, lembra do iluminismo. Lembra da Revolução Francesa, porque começa por aí. Logo, essa época que ainda não se falava propriamente em voto, mas é daí que vai surgir a ideia de eleição, de escolher pessoas. Revolução Francesa, a França, dois países ocidentais que contribuíram muito para a humanidade, a Grécia e a França. São os berços da nossa cultura. Nós devemos muito a essas pessoas. E digo a você, compartilhe os nossos TBTs. Desculpe que os vídeos estão enormes, mas é porque é muito assunto e pouco tempo. E no próximo TBT nós vamos ter um episódio inteiro para falar dos Estados Unidos e da independência dos Estados Unidos, que vai influenciar e muito o nosso Brasil aqui. Um beijo para você, compartilhe esse vídeo com aquele seu coleguinha que está estudando esse assunto na escola, viu? Matéria de 8º, 9º ano, matéria de concurso, de vestibular, principalmente vestibular. Fique atento. Se tiver preguiça de ler um livro, melhor estudar aqui com as dicas que eu estou dando para vocês. Beijo no coração de vocês e até o próximo TBT. Tchau, tchau.